Ok. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Por favor, Ricardo e Cláudio, com a música do nosso mentor, Padre Germano, para nos ambientarmos. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito simples e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, amor. Muito obrigado, Ricardo e Cláudio. Hoje a nossa página de abertura é do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que é o 103, que nos diz: esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, na Carta aos Hebreus 6.15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo aos dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido. O trabalho vitorioso, a colheita feliz, as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Bem, irmãos, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai amado
e que sejamos gratos de estarmos reunidos mais uma noite em Teu nome, para que possamos compartilhar Seus ensinamentos, entender as Suas palavras, que possamos carregar conosco, dentro do íntimo do nosso espírito, os Teus ensinamentos, para que possamos melhorar a cada dia um pouquinho mais. Como a nossa página de abertura, para que tenhamos, primeiramente, paciência conosco mesmo. Paciência porque ainda somos imperfeitos. Paciência porque ainda estamos espíritos em aprendizado, mas que tenhamos a certeza de que Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, os nossos irmãos benfeitores estão a nos amparar, a nos aguardar, e que sigamos perseverantes na fé, confiantes no Teu amor, confiantes na vitória, que em nome de Jesus alcançaremos. Que tenhamos mais uma noite de espírito, de estudo grandioso, que a nossa espiritualidade possa inspirar o nosso irmão Edivaldo, que sempre compartilha conosco excelentes experiências, excelentes aprendizados, e que possamos levar no íntimo do nosso coração e colocarmos em prática em nosso dia a dia, por mais desafiador que tenhamos o nosso dia a dia, em nossas tarefas, na família, no trabalho, nos amigos, nos relacionamentos, que sejamos perseverantes e possamos lembrar do nosso querido Mestre Jesus em toda e qualquer dificuldade. Assim seja, graças a Deus. Por favor, Edivaldo, palavra com você. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos vocês. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga desta casa, que também é minha casa, né? Eu gosto assim quando eu leio, né? Quando a Giovana ou qualquer outro amigo da casa coloca lá, né? Quem vai fazer o estudo, né? Aí eles veem a frasezinha ali, já é da casa. Graças a Deus sou da casa, né? Também, né? Quantas casas nos abraçam? O nosso irmão ali na página de abertura e na sua prece, ele falou muita coisa interessante. Nós somos perfectíveis, né? O Jesus nos diz sempre, sede perfeitos. Então, o que nós estamos fazendo aqui encarnados no planeta Terra, né? Somos ainda aprendizes, somos espíritos que ainda temos tantos altos e baixos, mas tantos. A gente tropeça, a gente levanta, a gente se machuca, a gente se rala, mas nós estamos aqui, né, gente? E uma vez estando aqui, porque para estarmos aqui é sempre bom nós lembrarmos que nós imploramos muito para estarmos aqui. As vagas aqui para a encarnação no planeta Terra são pouquíssimas. Então, uma vez que estamos aqui, olha só, por que não vamos aproveitar? Gostamos de festa, gostamos de diversão, mas precisamos gostar um pouco mais do quê? De investirmos no nosso aperfeiçoamento. A gente se preocupa com uma casa nova, com boas roupas, com um automóvel, um bom restaurante. Não há nada de errado nisso, gente, mas nós somos espíritos que estamos no momento encarnados, somos almas. Então, uma vez encarnados, a gente cuida de tudo isso que é material. Não há erro algum, mas nós não podemos nos esquecer de que somos espíritos. E espíritos perfectíveis. É sempre bom nós lembrarmos disso. A perfeição é o nosso destino, é a nossa meta. E uma vez nós nos percebendo que temos essa meta, por que nós não vamos correr atrás? Hoje, fiquei lá pensando o que eu vou dar uma resposta para a Giovana. Alguma coisa para a gente conversar. Vamos falar então hoje sobre a inveja. A gente sempre pede, né, gente, ajuda a espiritualidade amiga, né, para que a gente possa, o melhor, trazer. E todos, né? Vocês pensem que não, mas eu estou vendo todos os vídeos, né, da casa. É muito bom, é muito interessante. É aprendizado para a gente o tempo todo. E um grande detalhe é que nós vamos sair daqui, desta encarnação, sem saber nem metade das coisas que precisávamos. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar vendo os vídeos, de estar estudando, passando várias vezes pelo Evangelho, então a gente pede amparo, pede intuição à espiritualidade amiga. Vamos falar sobre a inveja. Costumo dizer aos meus filhos que a inveja é uma das coisas mais horrorosas que possam existir ainda na humanidade. Está conosco ainda, né? Aqui hoje nós faremos reflexões muito rápidas, né? Porque a gente tem pouco tempo, mas essas reflexões
são de foro íntimo mesmo, né? Que a gente pare, pense, não venho trazer verdades absolutas, não sou o dono da verdade, mas venho trazer coisas também que são minhas dúvidas também. Então a gente tem perguntas aqui hoje nesses slides e para nós respondermos intimamente. Cada um de nós fazemos nossas reflexões, pautadas também no Evangelho, e nessa base aqui, ó, o livro Ser Consciente, tá? Psicografia do nosso querido Divaldo Franco e a mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles. Esse livro é um livro interessante. E Joana, a gente sempre costuma dizer que ela é da psicologia espírita, né? Muito bom que a gente a leia bastante. E muita gente, muitos de nós, às vezes temos até dificuldades, né, com essa leitura. Então a gente precisa ler, reler, estudar em grupo, que é muito interessante, mas vai fazer um bem tremendo para todos nós. Vamos começar? Perguntas para serem respondidas e de foro íntimo. Você é invejoso? Eu sou invejoso? O que você acha da inveja? Qual dessas perguntas será mais fácil de respondermos? Aí a gente se autodefende o tempo todo, né? Para mim, sabe o que eu acho? Para mim, a mais fácil de responder é o que você acha da inveja. É a mais fácil de nós respondermos. Sabe por que é mais fácil? Porque a gente se exime. A gente joga a bola para o outro. Será que é assim que temos vivido? Em tudo, nesses altos e baixos que sabemos que são inerentes a todos nós, porque às vezes a gente reclama, muitos de nós, né? Não vamos generalizar nunca, reclamamos do planeta Terra. Mas o planeta Terra é bem compatível com o que nós somos. É tudinho para nós. Ainda. Por que ainda? Porque somos espíritos e que estamos melhorando. E quando a gente melhora, o que acontece com o planeta Terra? O planeta Terra também melhora. Mas por que será então que o planeta Terra ainda é cheio de mazelas? Se é com a gente. A gente está melhorando um pouco, né? Está melhorando um pouco, né? Eu gosto de ouvir isso aí. Nós estamos melhorando um pouco, mas estamos melhorando. Estamos melhorando. Então é mais fácil de nós respondermos o que você acha da inveja. Lembra o que eu falei agora há pouco, que eu digo para meus filhos que eu acho que uma das coisas mais horrorosas que existem no planeta Terra, que está no meio de nós enquanto humanidade? Porque quando a gente fala, a gente também precisa se incluir, porque eu não sei, a gente precisa fazer análise, muita autoanálise para a gente entender isso aqui. E a maioria de nós vai dizer que é uma coisa terrível, né? Que é chata, que é horrível, que é danosa. A gente tem um monte de adjetivo para o que é inveja. Mas o você é invejoso, eu sou invejoso, vai me fazer parar um pouco para pensar. Nos ajudando um pouco, né? Talvez muito tempo, talvez uma existência inteira, para que a gente possa responder. A inveja, ela só atrapalha a quem sofre? Porque não há aqueles que sofrem a inveja? Ou a quem essas vibrações emanam? Vamos pensar, se eu construo um tipo de campo vibracional, se eu construo um tipo de pensamento, ele emana de mim. Eu estou impregnado daquele tipo de vibração e vou oferecer isso para o mundo, para a vida, para a existência, para as pessoas e para as coisas. Eu estou distribuindo. Mas quem gerou isso? Fui eu. A inveja só atrapalha a quem sofre? Não. Talvez.
talvez atrapalhe. Porque vai depender de como está aquele outro, aquele meu objeto da minha inveja. Eu estou gerando um certo tipo de campo vibracional. Eu tenho aquele hálito mental ao meu redor. Sou eu, é minha estrutura, minha composição, que eu estou ali fazendo naquele momento. Por onde eu passar, aqueles que têm sensibilidade vão passar. Puxa, o Edivaldo passou agora por mim, mas eu não senti uma coisa boa. A gente às vezes não sente isso. Não me senti bem. Caramba, a pessoa hoje está pesada. A gente às vezes não fala isso. Porque nós temos percepções, gente. Muitas das vezes a gente não observa os tipos de percepções que temos. Então, se eu estou impregnado de coisas boas, aqueles que cruzarem meu caminho e estiverem comigo vão se sentir bem. E eu mesmo também vou me sentir. Porque qual é o meu hálito? O que eu estou construindo? Positividade. Tem auréola na cabeça? Não. Sou um espírito que ainda erra bastante, mas eu estou investindo em melhorar o meu campo vibracional. Eu estou investindo em entender a minha existência, entender os desígnios do Pai e entender a todos aqueles que cruzam o meu caminho. Mas se eu sou uma pessoa que tenho revoltas, que tenho mágoas, que tenho sentimentos negativos, não estou investindo na minha moralidade, quem é que está gerando um campo vibracional negativo? Sou eu. Então, eu sou aquele ser que está envenenado, vamos dizer assim, por essas vibrações terríveis. Ódio, raiva. E não pensem, gente, há palavras... Eu era pequenininho e já escutava isso da minha avó materna, que era espírita. Cuidado com as palavras que a gente profere. Hoje em dia, o pessoal vulgariza muito a palavra ódio, mas se a gente soubesse o campo vibracional desse tipo de palavra, a gente não incluía mais no vocabulário. Ela está na nossa língua, está no nosso vocabulário. Mas vejam bem de que forma a gente emprega. Vejam bem, tudo é uma questão de postura nossa, postura mental e postura moral. Então a gente precisa se atentar a isso. Então a inveja só atrapalha quem sofre? Talvez. Se o meu campo vibracional não estiver afinizado com energias negativas, se eu não estiver num campo de baixa moralidade, aquilo não vai me atingir. Eu estou vibrando em outro campo. Quem emana essas coisas para mim não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Tudo é vibração na nossa existência. A psicologia considera a inveja como um grande câncer da sociedade. Por que será? A inveja adoece, a inveja empaca, a inveja nos deixa tristes, melancólicos, depressivos, porque ela desestrutura o emocional e o físico. Por que vai destruir o físico? Vai desestruturar. Vai impregnar, a coisa vai somatizar. E daí, não só referente à inveja, todo e qualquer sentimento negativo pode nos colocar num hospital. Internados. Ou num tipo de existência em que a gente possa até ficar alienado. Mente sã, corpo são. São os investimentos que a gente precisa fazer. E questionamentos para a gente fazer sempre. Deus privilegia somente alguns dos seus filhos? Ele não é pai de todos nós? Como é que a gente às vezes ouve assim, Deus deve estar muito ocupado, ele agora está olhando uns filhos, daqui a pouco ele olha outros. A gente às vezes não escuta isso. E Deus não olhou para mim nesse instante. Poxa, pedi tanto a Deus e Deus não me atendeu. Deus não olhou para mim. Ou nas mesas mediúnicas em que a gente vem a atuar, alguns irmãos desencarnados vêm dizer para nós: Deus não olha para mim, Jesus esqueceu de mim. Será que nós somos esquecidos? Em algum momento das nossas existências, no meio dos altos e baixos da vida, a gente já se sentiu assim. Mas depois a gente vem compreender, com o passar do tempo, que Deus é justo, bom, amoroso, misericordioso. É tudo para nós.
está sempre conosco. Se somos todos iguais diante do Pai, então temos o que nos é necessário. Respostas também de foro íntimo, né? Por que olhar para aquilo que o outro tem? Para a grama do outro, né? Quando a gente às vezes diz, né? Olhar para a grama do outro, para o varal do outro, né, Regina? A gente olhar, às vezes a nossa janela que está suja, está embaçada, a gente está olhando o outro lá, ou às vezes a gente está criticando, mas hoje a gente está falando da inveja, de almejar aquilo que o outro tem. Por que será esse sentimento, na maioria das pessoas, de que a vida do outro é melhor do que a nossa? Sabemos das dores dos outros? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, lá no item 23, sobre os tormentos voluntários, o nosso irmão Fenelon, ele vem trazer para nós assim: haverá maiores do que os tormentos, né, voluntários do que os que derivam da inveja e do ciúme? E a resposta: para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia. Olha a falta de sossego que a inveja traz em almejar aquilo que o outro tem. E mais interessante, que quando a gente pode dizer assim, enveredar por esse campo, como o nosso irmão mesmo diz aqui, olha só, para o invejoso e ciumento não há repouso. Quer dizer, não há sossego. Então a gente vai se perder numa situação dessas, em que a gente acha que o outro tem tudo e a gente não tem nada, em que o outro é tudo, a gente identifica no outro alguma coisa que a gente se inferioriza, isso vai tirar a paz, vai tirar o sono. Mas nós estamos lá na vida do outro, de fato, para a gente vê, muitas das vezes, o resultado daquilo que aparenta. E outro grande detalhe, aquilo que aparenta. Nem sempre aquilo que aparenta é o que é. E a gente realmente vai ficar com foco em alguma coisa que talvez não seja consistente. Eu digo para os meus filhos assim, lá para os anos 80, quando o cartão de crédito se popularizou mesmo de fato, que antigamente tinha umas bandeiras, né, de cartões que eram difíceis de você conseguir. Se o banco te concedesse, né? Se o banco te concedesse determinada bandeira, você estava feito. Aí eu falo para eles, isso aí era para os anos 80, vocês não eram nem nascidos, vocês não sabem disso. Então, antes era uma coisa difícil. Depois que se popularizou o cartão de crédito, todo mundo tem tudo. Não é verdade? A gente pode ter tudo. Ou quase tudo. Então, a gente não sabe como está a vida de quem quer que seja, e também, na verdade, no fundo do fundo, não nos interessam certos detalhes. Não é? É de cada um. Só que a gente vai começar a almejar coisas e a gente precisa pensar assim, eu estou querendo para a minha existência um elefante branco, porque quando uma pessoa fica no foco daquilo que o outro conquista, muitas das vezes, quando essa pessoa conquista aquilo, vai chegar, vai pegar aquilo e vai colocar ali, ó, do lado em casa. Não vai ter serventia. Porque se quis tanto ter aquilo que talvez o outro comprou para a sua necessidade, para a sua particularidade, e não vai nos servir. Mas a gente ficou noite sem dormir, a gente ficou sem sossego. Claro que ninguém fica parado, a pessoa vai para o trabalho, vai para a escola, vai para o hospital, vai para a casa do familiar, vai onde quiser, mas está com aquele pensamento, aquela em foco. Não seria mais bacana se nós focássemos na nossa melhora espiritual? Porque olha quanto tempo a gente, dizendo no popular, a gente queima energia com coisas que não vão levar a gente a nada. Falei para vocês que iam ser uns momentos rápidos de reflexões. E quem faz a reflexão primeiro sou eu, porque peguei e fiz os slides, né? Estamos fazendo as reflexões. Na Terra há muitas lutas e todos, sem distinção, as enfrentam.
Não há facilidades. Será que existe alguém mesmo na Terra vivendo muito bem? Sem problema algum? Mas muitos de nós, com foco só na materialidade, vai pensar, os ricos vivem bem. Será? Será? Será que não era um pensamento tão pueril nosso? Cada gradação, cada classe social, cada agrupamento vive seus altos e baixos. De uma forma que todos nós... Não falei lá, a gente não lembrou ainda há pouco, que o planeta Terra está compatível conosco? Um planeta que ainda carrega bastante mazelas. E nós estamos inseridos nesse contexto, então existe aquele lá que seja poupado na face da Terra? Será? Então não tem, porque se houvesse algum irmão com muita facilidade, aí a gente ia começar a pensar, então Deus cuida de uns e não cuida de outros, ou então Deus segmenta, Deus destaca. Não. Sempre igual para todos nós. Às vezes nos espelhamos em alguém, mas não podemos deixar a admiração transformar-se em inveja. Muitas pessoas nos inspiram, nos inspiram. Muitas pessoas nos dão ideias, não nos dão? Quanta coisa a gente às vezes vê, irmão, mas por quê? Aí você começa a ter admiração por alguém. Também não há nada de errado nisso. Mas agora você querer tomar o lugar daquela pessoa ou vivenciar a vida que ela vive, fica muito mais complexo, não é verdade? Já pensou você viver a vida de outra pessoa? O quão custoso seria isso? Mas que bacana, que quantos nos inspiram? Quantas pessoas estão aqui encarnadas e nos mostram sua maneira de viver, suas vitórias, e venha nos estimular, venha nos incentivar. Isso é muito bacana, gente. Dar estímulo para que a gente lute, para que a gente também consiga. É bacana a gente poder fazer isso uns pelos outros, porque realmente nós precisamos lembrar é justamente disso. Nós estamos aqui uns pelos outros. Que mundo seria esse em que só eu, ou só na minha casa, ou só na minha família residisse a felicidade e tudo de bom e o restante não? Quando eu abrisse minha porta e saísse de casa e olhasse ao redor, isso ia fazer o que comigo? Como eu reagiria assim, numa vida em que onde eu fosse não encontrasse aqueles benefícios que eu só encontraria lá dentro da minha casa? Será que seria bom? É para a gente pensar o tempo todo. As lutas não são iguais, mas podem ser parecidas. Muita gente vive situações parecidas. Problemas familiares, problemas de saúde, problema de desemprego. Quantos que a gente conhece? Será que só vai acontecer no nosso seio familiar? Quantos com problema de moradia? Quantos? Não queremos estar nas situações do outro. Quando a coisa é boa, né, o pessoal quer, né, almeja, né, tá vivendo a vida do outro. Mas quando a coisa não está muito legal, alguém quer? Mas isso é o que aparenta-se, né? O que aparenta ser. Vemos os resultados alheios, mas na maioria das vezes não sabemos das lutas. Ah, comprou um carro do ano. Aí, o que será que fez? Né? Mas como se só trabalha nisso? Né? Porque aí na hora a pessoa tem o raio-x todinho da outra, né? Sabe tudinho. Pô. Sabe a hora que você sai de casa, sabe a hora que você volta, sabe... Não tem isso aqui na vizinhança? Não existe isso? No nosso convívio? Gente arrisca falar, dar palpite sobre como o outro vive. Não, mas fulano apareceu com isso. Mas como que comprou? Coisa né, tão corriqueira, não é, gente? Vê-se os resultados, mas não observa-se as lutas. Quanta gente deixa de fazer um monte de coisa para conquistar outras tantas?
Será que nós temos essa facilidade toda? Quer ver um lugar bacana para você ver esse tipo de coisa? Ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho se processa, meu Deus do céu, quanta coisa se processa. Além da insegurança, a baixa autoestima, o sentimento de incapacidade e a sensação de injustiça são características comuns aos invejosos. Então, vamos fazer um balanço do nosso interior e vamos observar que caminhos nós estamos seguindo. O que a gente vem pensando, o que a gente vem falando e da forma como a gente vem agindo. Não nos cabe ficar de dedo em riste a quem quer que seja, nem a nós mesmos. Mas nos cabe, pautados no Evangelho e na inspiração da espiritualidade de luz, a espiritualidade amiga, nós fazemos uma trajetória melhor. Porque é o auxílio que a gente está recebendo. Hoje, essa noite, nós estamos aqui juntos, nesse horário, inspirados pelo alto. Para estarmos conversando, trocando ideias, já é um mecanismo para nos auxiliar, para que a gente não fique aqui assim. Então a gente observa que nenhum de nós está desamparado. Todos nós, quando encarnamos, a gente tem um grupamento enorme de espíritos que estão na nossa torcida. Ah, temos os que não estão? Temos. Nós somos espíritos milenares, sabe lá o que a gente angariou lá atrás? Não é? Quantos altos e baixos, quantos acertos e quantas incorreções já tivemos? Muitas, né? Mas hoje a gente está procurando a melhora. Hoje, nesse horário, nós estamos aqui. Nós estamos procurando algo. Talvez a gente não saiba nem direito o que procura, mas alguma coisa, já algum sentimento, já nos redireciona. Para a gente sair daqui, ó, e entendendo através do Evangelho que não há injustiças. Não há. A gente também vai recorrer, antes da Joana de Ângeles, à Revista Espírita de julho de 1858, na mensagem do Espírito São Luís, que diz assim: seu espírito está inquieto. Ele está falando sobre inveja. Pessoal, é outro lugar para a gente pesquisar bastante a Revista Espírita. Seu espírito está inquieto. Sua felicidade terrestre está no auge. Ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Seu coração está destroçado. Sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo, em todos os instantes da sua miserável existência. Por que ele chama de miserável existência? Quando a gente se vê no meio desse furacão, no meio desse turbilhão, como é que fica a nossa existência? Ele carrega consigo, em todos os instantes da sua miserável existência, uma serpente que ele reaquece, que lhe surge sem cessar os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade, e se debate sobre sua impotência, vítima dos horríveis suplícios da inveja. Que serpente é essa que a gente alimenta de recalque? De se inferiorizar, de se sentir mal, de se sentir preterido por Deus. Quando o espírito se encontra dessa forma, ele não consegue enxergar horizontes. Mas daí existe, no meio da inveja, muitas outras vertentes. Há muitas das vezes o sentimento negativo de eliminação daquele outro que me incomoda. Porque eu invejo. Mais reflexões para nós. Ficamos infelizes com a felicidade alheia?
A conquista dos outros nos causa revolta e indignação. A gente às vezes vê isso no ambiente de trabalho, né? Vê nas famílias também, né? Vê na vizinhança. Incomoda. Um dia eu vou contar mais historinha, até sobre a minha existência mesmo. Eu posso contar rapidamente. Eu fui trabalhar numa empresa multinacional, né? Em que fiquei meses fazendo, né, aquele processo seletivo e passei em primeiro lugar. Depois de 3 meses de processo seletivo. Uma multinacional muito famosa aqui. Passei, aí fui dado, Edvaldo, você pode escolher o carro que você quer. Você tirou o primeiro lugar. Ah, é? Escolhi um lá. Fui trabalhar, as coisas foram difíceis pra caramba. Depois de bom tempo, já tinha bom tempo, mais de 1 ano na empresa, aí eu vim saber que a pessoa que ocupava aquele cargo antes e foi promovida, aquele cargo, entre outros, estava vago e eu fui ocupar. Mas a pessoa que foi promovida não se conformava em ter saído daquele cargo. Então vocês já vejam, observem daí o que acontece, né? Aconteceu muita coisa. Só digo isso para vocês, a pessoa foi promovida. E esse cargo que eu vim ocupar é um excelente cargo, excelente em tudo que vocês possam imaginar. Mas a pessoa ainda tinha ido para uma coisa muito melhor. Mas não se conformava. Esses somos nós, se não vigiarmos e nem orarmos. Somos todos nós. Quando nós falarmos de humanidade, falarmos de nossas mazelas, a gente não pode se excluir disso. Eu também faço parte da humanidade. Eu posso agora, nesse momento, não ter esse tipo de erro, esse tipo de conduta, mas tenho outras mazelas também para cuidar. Porque somos nós. Esse hospital escola chamado Terra é para nós. Para nós. Essas conquistas alheias nos induzem ao ódio? Existe inveja branca ou inveja boa? Só fala, né? Isso é inveja boa, inveja branca. O que é isso, hein, gente? Inveja não é inveja? A gente tem uma mania de colocar coisa, né, fantasiosa, né? Enfeitar o pavão, né? Como se diz aí, né? Inveja branca. Inveja boa. A inveja não é boa. A gente lembra que a gente viu nos slides anteriores o que pode acarretar em nós de mazelas? O que pode nos impregnar? A inveja, ela é filha do orgulho. O orgulho a gente já entende que é uma grande mazela. E o orgulho é gradativo em cada um de nós. Será que existe ainda algum encarnado que não tem orgulho? Nós temos. Em gradações variadas, gente. São coisas não para a gente ficar cabisbaixo, mas para investirmos na nossa melhora. A inveja é preguiça moral e indisciplina mental. Nós podemos melhorar, gente. A inveja destrói reputações através da maledicência. Voltamos de novo lá para o ambiente de trabalho ou para o seio familiar. Se eu não gostar de fulano, invejar, muitas das vezes eu vou começar a falar mal daquela pessoa para os outros colegas. Mas se os outros colegas forem desavisados, né, a gente precisa lembrar bem disso, forem desavisados, vão cair naquela lábia e daqui a pouco fica aquela panelinha contra aquele ser lá. Mas alguém quis conhecer aquela outra pessoa? Alguém quis ir lá chegar perto? Foi preguiça que não deixou. A preguiça moral não deixou. Fez assimilar aquilo que aquele outro colega de trabalho está fazendo. E quantas vezes a gente já incorreu nisso? Olha, aquela pessoa ali não presta. E você não foi nem conhecer a pessoa. Já colocou a pecha na pessoa de que a pessoa não presta.
A preguiça, essa preguiça moral e disciplina mental é muito mais corriqueira do que podemos imaginar. Por que não conhecemos o outro? Por que não passamos a entender o outro? Nós não queremos que nos entendam? Nós gostamos quando alguém fala alguma coisa daquilo que nós não somos? Quando a gente sabe, né? Quando a gente sabe, né? A inveja também pode ser pelo que o outro é e não pelo que este tem. Já ouviram isso? Às vezes você não precisa ter, você só precisa ser. Mais uma vez, não é a preguiça moral e a indisciplina mental? Por que eu vou invejar o outro pelo que ele é? Se o outro é, se o outro teve as suas conquistas, não seria mais bacana se a gente perguntar: meu irmão, pode dizer para mim qual foi o caminho que você tomou, né? Lembra que a gente comentou aqui, nós refletimos aqui, que a gente pode se inspirar em alguém, que a gente pode se espelhar em alguém, que estamos aqui uns pelos outros. E o outro prontamente podia dar a dica, né? Se quisesse, né? Faz assim, faz um curso tal, se aperfeiçoa ali, aqui. Por que não? Mas eu querer ser o que o outro é, e fica nessa doença, porque muitos também detectam esse tipo de coisa, e muitos também adquirem coisas só para incomodar outros também. É doença para tudo quanto é lado. Mazelas morais nossas. Quem acolhe a inveja nem sempre tem consciência do que faz, porque tem gente que não tem consciência disso. Por isso, meus irmãos, sempre o vigiai e orai. Esse não pode falhar. No entanto, ela é uma arma devastadora que sempre encontra eco nos planos espirituais inferiores. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Com que tipo de campo vibracional nós estamos nos afinizando? Se não vigiamos nem oramos. Planos espirituais inferiores, o que a gente pode aguardar daí? Nós vamos sucumbir. E a gente vai lá para o que é o mote, né? No livro Ser Consciente, pessoal, capítulo número 19, tá? Joana de Ângeles nos traz, através da psicografia de Divaldo, assim: remanescente dos ativismos inferiores, a inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. É uma perturbação. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, olha só, ao invés de empenhar-se, cabe a cada um de nós. Vamos estudar, vamos correr, vamos trabalhar. O paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Quer dizer, a pessoa empaca, a pessoa para. Lembram-se que alguns minutos atrás eu disse que muitos de nós imploramos para estarmos aqui encarnados? Uma vez encarnados, nessa grande oportunidade, a gente vai ficar empacado? Não dá. A gente não tem nem condições disso. O paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Acabei de falar, né? Aguarda o insucesso do adversário. Pessoal, você ficar aguardando, desejando, minando e fazendo tudo para acabar com o outro, porque o outro não pode existir. Né? No que se compraz, observa e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. É uma grande doença. E Joana vai mais. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Deus é Pai de todos. A terra está aqui para todos, aqueles que têm necessidade de aqui viver. Não é?
trabalha por inveja para competir, sobressair e destacar-se. E muitas das vezes a pessoa não tem nem foco. Ela vai construir coisas só para poder causar o mesmo sentimento nos outros. Os elefantes brancos que eu acabei falando, né? A gente vai querer adquirir aquilo que só para ter o que o outro tem, e depois você compra, e quantas vezes está pendurado lá nas prestações, nos crediários da vida, para ter alguma coisa que depois não vai ter serventia nenhuma. Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. E nós já vimos que aqui no planeta Terra, tudo é conquistado com muito trabalho, com muito sufoco e com muito suor para todo tipo de gente, para todo tipo de classe social, para todos. Cada um com os graus de dificuldades inerentes às suas posições. Mas aí de Joana, a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia. Lembra do meu talvez? Quando eu falei, talvez atinja o outro. Talvez. Porém, cujos danos ocorrem no fulcro gerador. Quem gerou? Tudo que eu gerar de malefício para o próximo, eu já estou impregnado, e se voltar, dose dupla, tripla, é para mim mesmo. Deixa eu ver se eu mexi demais aqui. Perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Já pensou? Cujos danos ocorrem no fulcro gerador, somos nós. Cuidado com o que a gente está produzindo, com o que a gente está gerando. O que fazemos para sermos iguais àqueles que invejamos? E aí? Nos estagnamos ou deixamos de investir em melhora e qualificação? Eu estou de olho no cargo do meu colega, mas eu fiz por onde? Ah, não, mas ele é protegido, ele puxou o saco do patrão. Não é? É tão fácil e básico a gente responder assim. Pode ter acontecido também, não é? Mas quem somos nós? Quem somos nós? Mais um pouquinho de Joana aqui. A terapia para inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa no futuro, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo de evolução de cada um. Cada um de nós estamos com as ferramentas de nossa necessidade. Está tudo amarradinho certinho para nós. Ah, mas eu não posso conquistar melhor? Com certeza. Com certeza. Está tudo aí para nós? Está tudo aí para todos nós. Está tudo para nós. Mas, Joana, o cultivo da alegria pelo que é dos recursos para alcançar outros novos patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Gente, quando a gente inveja alguém, a gente está maculando campo vibracional. Nós como criaturas do nosso Pai, criaturas de Deus, nós estamos atentando contra as próprias criaturas de Deus. Quando fazemos algum mal ao outro irmão, a gente está fazendo o quê? A criação de Deus. Quando a gente deseja o mal do outro, quando a gente quer se vingar do outro, o outro não é filho de Deus, o outro não é criação de Deus, então nós estamos atingindo a Deus. É para a gente pensar. Então, gente, o cultivo da alegria da Joana foi assim, cirúrgica, ó. Positividade, pensar em benefício, pensar em caridade, que vai nos levar a outro tipo de patamar. E a gente está terminando falando dos antídotos, né? Evangelização
caridade, humildade e amor são antídotos. A mente não fica vazia quando a gente se propõe aos serviços de caridade ao próximo, e as casas espíritas têm. Como tem? Como se processam vários tipos de caridade, não só as que se referem à mediunidade, à parte espiritual, mas à parte também material. Não só as casas espíritas, a gente está falando particularizando, porque nós estamos dentro de uma casa espírita, num hospital de almas, mas outras vertentes, outras correntes também se dedicam a isso. Outras correntes, outras vertentes sérias também se dedicam à caridade. Sabe por quê? Quando a gente está nesse trabalho, nesse tipo de trabalho, muitos aí têm a campanha do quilo, muitos têm a distribuição de cesta básica, outros vão distribuir quentinhas. A gente tem tanto tipo de serviço, de apoio, de amparo ao próximo. Os cursos que se ofertam dentro das casas espíritas, gratuitos, oportunidades de melhora. Quando a gente está em contato com esses irmãos tão necessitados, muitas das vezes materialmente, espiritualmente, a gente consegue fazer uma reflexão melhor até dos nossos problemas, que vão se apresentar ínfimos em relação àqueles outros que a gente está lidando. E quantas pessoas dessas necessitadas, elas é que nos trazem a lição. Não somos nós vamos levar talvez só o alimento. E elas vão trazer alimento material para o corpo físico. E essas mesmas pessoas, pelas suas positividades, elas vão trazer alimento para o nosso espírito. Quantas e quantas vezes? Porque às vezes são pessoas que estão numa situação material difícil, mas a moralidade está lá em cima. O que conquistaram já espiritualmente são lições para nós. Então, que bom que a gente possa estar nesse tipo de trabalho de caridade, de humildade, de fraternidade, de amor ao próximo. E tem muito trabalho. Se a gente quiser começar, vamos bater aqui mesmo na casa espírita e perguntar: tem trabalho para mim? Tem, não tem? Não tem, Rosa? Sempre tem. Sempre falta a ferramenta humana. Vamos nos dedicar. Porque aí a gente não vai, olha, a mente não ficará vazia. E a gente não vai dar espaço a sentimentos negativos. Porque a gente já vai começando a entender esse evangelho bendito. A gente vai começando a entender de fato as mensagens de Jesus. E se nós estamos dentro da doutrina espírita, diante do Cristo redivivo para nós, que nos traz belas lições, por que não vamos retirar isso dessas páginas desse evangelho e vamos colocar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos do cotidiano? Sai das páginas, vamos para a prática. Porque essa, com certeza, vai nos trazer felicidade, vai nos fazer crescer e vamos lembrar, né, de Jesus e seus ensinamentos aí. É tudo. É o tempo todo. Para nós, para sempre, para batalharmos pela nossa melhora. O tempo urge. Passa muito rápido uma encarnação. Vamos arregaçar as nossas mangas, que a felicidade, ela está aqui ao redor de nós. O planeta Terra ainda não é um planeta em que se encontra uma felicidade verdadeira? Não. Que ainda temos alguns momentos, alguns lampejos de felicidade. Mas essa já pode ser conquistada de fato aqui mesmo e agora. Então, sejamos felizes, pensemos no Evangelho, lembremos de Joana e principalmente do nosso maior modelo e guia, que é Jesus. Uma noite de bênçãos a todos vocês e muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você, Edvaldo. Mais uma noite de compartilhar conhecimentos conosco, né? De nos esclarecer um pouco mais sobre a inveja. E como a gente tem observado, né, que a psicologia hoje ela está mais disponível para a gente através das redes sociais, através de tantos profissionais, elas nos dizem que nós temos que dar nomes aos nossos sentimentos. E a inveja é uma delas. Se hoje eu me sinto invejoso por um irmão, por uma figura, por uma celebridade ou pseudo-celebridade, que a gente sente inveja por ela, pelo seu estilo de vida, se hoje eu me sinto triste, se hoje eu me sinto raiva,
eu preciso olhar para dentro de mim e colocar nome a isso. Eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou chateado. Mas por que eu preciso colocar o nome disso? Eu preciso externar para reconhecer esse sentimento. Então, se eu tenho inveja de um irmão, de uma figura qualquer da mídia, por que eu estou sentindo essa inveja? É possível, num ambiente de trabalho, ter o mesmo estudo que ele? Hoje é possível estudar lá em Oxford para poder ter essa capacidade que ele tem como profissional? Hoje eu consigo comprar aquele carro que aquela celebridade tem, aquele carrão imenso, lindo. Ah, mas é financiado. Então, graças a Deus, você pode trabalhar e financiar também. Eu posso ter aquela beleza daquele amigo que é lindo e é rodeado de pessoas bonitas também? Não, nesta vida eu não vi tão bonito quanto ele. Mas eu posso ser uma pessoa melhor, simpática, otimista, feliz, alegre, colocar Jesus no coração. E quando a gente tem a luz, a gente atrai pessoas. Então a beleza física causa inveja, né? A riqueza causa inveja. Mas isso tudo é fruto de uma felicidade constante? Não, porque a gente está sempre testando as nossas habilidades, testando os nossos desafios no dia a dia. Então que a gente possa nomear essa inveja e realmente, vale a pena sentir inveja disso? Porque a inveja contamina. Eu posso colocar como testemunho meu, vejo que testemunho fortalece a fé, e eu não sou o único, não sou o único beneficiado nisso, de olhar no dia que eu acordei menos otimista, né, para não dizer a palavra, menos otimista, menos feliz, e eu fiquei vendo rede social, só subindo. Poxa, a pessoa tá sempre em festa legal, ambiente legal, tá na praia, tá com um drink na mão, bonito, tá bem vestido, e eu estou aqui, estagnado no meu sofá, largado, perdido, sabe? Nessa situação mesmo, eu falei assim, cara, eu vou fechar a rede social porque isso está me fazendo mal. Eu comecei a chorar, assim, né? A chorar não, mas assim, me emocionar e ficar preso naquilo. Então, assim, no momento, olha o ambiente que me veio aproximando, né? Eu estava num dia menos otimista, e aí me veio a tristeza, veio a amargura, veio a inveja, e vejo por que a pessoa tem e eu não. Eu disse, opa, preciso fechar isso e cuidar da minha vida. Pronto, fechei e fui lavar minha louça. Ó, a pia estava lá, ó, com a louça da janta da noite anterior. Calma, gente, não estava 2 dias... Mas assim, olha, tem trabalho para fazer, né? E tinha um cachorro para passear, eu tinha que botar a roupa para lavar, o que não faltava era trabalho. Então, por que eu me preocupar com a inveja e ficar puxando, atraindo mais irmãos, né? Nós somos também obsessores daqueles irmãos que estão em dificuldade, não é só de lá para cá. Ah, eu estou triste, é um espírito aqui que está aqui comigo que está triste. Não, eu que atraio. Então, o meu sentimento, a minha ação, a minha inveja, o meu orgulho, o meu ódio, isso tudo eu atraio o irmão que está lá quietinho. Né? Uma vez eu vi um evangélico falar, né, me perdão, desculpe-me se ele falou algo, mas eu vou repetir o que eu vi. Falei assim, às vezes o demônio está lá quietinho, né, na linguagem dele. O demônio está lá quietinho, e você atenta o demônio e ele vem para perto de você. Porque você que está contaminado com aquilo. Né? Então, assim, nós somos frutos de nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, que possamos mudar os nossos pensamentos, como a nossa amiga irmã Regina sempre fala, nosso pensamento, a gente cria, a gente verbaliza para a gente poder realizar. Então, que possamos sempre colocar dentro de nós, do nosso coração, do nosso íntimo, o otimismo, a felicidade e a crença em Jesus, porque a gente está sempre sozinho e o nosso sentimento, que é o amor, é bem maior do que todas essas inferioridades. Né? Que bom, muito obrigado. Aos nossos irmãos da rede social, por favor, curtam, compartilhem cada vez mais e contribuam com a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Boa noite a todos, a paz de Jesus.